PCC vai recrutar 40 mil bandidos. É o exército do PCC. E agora, Brasil? Saiu recentemente na imprensa, no dia 27 de julho agora passado de 2018, que o PCC estava flexibilizando as suas regras para serem batizados e alistados os novos membros. Só que essa notícia passou despercebida da grande mídia por causa do furor que está nas eleições, os candidatos a presidente, aquela coisa toda. E o pessoal não percebeu muito isso daí. Então, o que nós vamos trazer para vocês? Exatamente o que está acontecendo em termos de PCC e por que o PCC está partindo para uma ação como essa. Bom, meta, um bandido por hora, até chegarem a 40 mil fora do estado de São Paulo. Por quê? Porque o PCC decidiu definitivamente enfrentar as suas facções rivais pelo nosso país. Isso é uma coisa absurda. É, sem sombra de dúvida, a principal facção criminosa que nós temos no Brasil. Mas como é que o PCC cresceu tanto? Agora um pouco de história. Ele surgiu em 1993, num presídio que era conhecido como anexo à Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté. Esse presídio, que era um presídio de segurança máxima, teve um ensaio de rebelião. Lá já estava o Marcola e outros membros que se tornariam os cabeças da facção criminosa. E o PCC nada mais é do que o nome do time de futebol lá da cadeia. Tá? Não tem muito a ver com essa história de massacre do Carandiru. O pessoal dá uma inventada às vezes. Sabe? E ele vinha tentando ganhar projeção aqui no estado de São Paulo, tentando crescer, porém a polícia ela impedia que ele conseguisse os seus objetivos. Naquela época, o primeiro comando da capital era um aliado do Comando Vermelho, mas as ações de inteligência da polícia bloqueavam tanto os bandidos do Comando Vermelho de chegarem em São Paulo para ensinar os membros do PCC, como vice-versa. Os do PCC irem para o Rio para poder aprender alguma coisa de como é que se gerencia uma facção criminosa. E isso foi assim. Infelizmente, nesses últimos 8 anos, e nós vamos explicar o porquê, nesses últimos 8 anos, aqui no governo do estado de São Paulo, o PCC conseguiu não só se nacionalizar, como também se internacionalizar. Tanto é que em 2016 teve aquela ação do PCC no Paraguai, exatamente para matar o maior traficante do Paraguai, Rafal. Eles mataram esse traficante para dominar a passagem de drogas por aquela fronteira. E também há notícias de que eles estão na Bolívia e até já fizeram acordos com as Farc, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Mas para mim, houve um ponto de inflexão. O ponto em que a polícia ou que o Estado de São Paulo deixou de combater o PCC. E qual foi esse ponto de inflexão? Na minha visão, na minha opinião. O caso Castelinho. Talvez vocês não se lembrem, mas foi uma operação montada pela Polícia Militar em que eles aguardaram num pedágio em Sorocaba, da rodovia Castelo Branco, um bonde, um grupo de membros do PCC fortemente armados, com fuzil, e ali houve, o pedágio era o local onde se iria bloquear este comboio criminoso do PCC.
Entretanto, os criminosos que estavam ali, inclusive dentro de um ônibus, haviam 6 veículos, um deles inclusive era um ônibus, pegaram e enfrentaram a polícia, houve uma intensa troca de tiros e 12 membros da facção foram mortos. Bom, o que possibilitou essa inteligência? Em São Paulo foi criado um grupo chamado GRADI, com I, que era o Grupo de Repressão e Análise de Delitos de Intolerância. Neste grupo, formado por policiais militares, policiais civis, com colaboração do Ministério Público e até do Poder Judiciário, começou-se uma intensa ação de inteligência, exatamente para sufocar o PCC. E após a operação do caso Castelinho, nós tivemos um movimento muito intenso por parte da forte militância de esquerda no estado de São Paulo, no início do século, né? Estamos falando de 2002, há 16 anos, em que o jurista Hélio Bicudo, na época vice-prefeito da capital, vice-prefeito da Marta Suplicy, juntamente com Benedito Mariano, que foi ouvidor das polícias do estado, mas era o ouvidor geral naquela época da prefeitura, e a Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo, que tinha como presidente dessa comissão o advogado João José Sadi, eles juntamente com a imprensa engajada, obviamente, começaram a pressionar o governo. Num primeiro momento, o governador Geraldo Alckmin e o secretário de Segurança Pública da época, Saulo de Castro Abreu Filho, eles conseguiram manter a resistência. A polícia militar também e tal, mas a pressão foi crescendo, a ponto de o governador e o secretário recuarem. Não só recuarem, mas desmancharem o GRADI e submeter os seus membros a julgamento, administrativo ou mesmo judicial. Apenas observando que todos os policiais militares que foram envolvidos, que estavam envolvidos lá na Operação Castelinho, todos foram absolvidos. E a partir daí, não houve mais um enfrentamento forte contra o PCC. Havia pequenas e pontuais ações de inteligência que a gente utilizava tanto com a Polícia Civil como com a Polícia Militar nas suas divisões especializadas, o Garra na Polícia Civil, o GOI na Polícia Civil, a Rota e o Choque no caso da Polícia Militar. Entretanto, o PCC cresceu e hoje, o que se vê hoje é o resultado disso. Esse engajamento pelo banditismo que a esquerda tem é o que nós vemos hoje. Nós vemos uma guerra assimétrica em que policiais militares são mortos como moscas e não só não contam com o apoio de muitos governantes, como também os bandidos contam com o apoio de ONGs de direitos humanos. Veja bem, não vamos confundir direitos humanos com as ONGs, com as organizações não governamentais de direitos humanos. Nós temos que fazer bem essa diferença. Um dia nós vamos falar sobre essa diferença aqui, mas agora não é o caso. A imprensa engajada, a simpatia de certos partidos políticos fizeram com que o PCC seja o que é hoje. Não só o PCC, o Comando Vermelho, a Família do Norte, eles são um Leviatã dentro do Leviatã, como diria Thomas Hobbes, né? E eu acho engraçado que muitos especialistas vêm e falam assim, o crime organizado, as facções criminosas devem ser combatidas com inteligência policial. Ora, era o que estava ocorrendo com o GRADI. Era a inteligência policial sufocando as organizações criminosas que estavam querendo se instalar aqui, em especial o PCC. Porém, esses mesmos especialistas, muitos deles vinculados a organizações de esquerda,
a fóruns, a institutos, a fundações de esquerda, eles ajudaram a fazer do PCC a grande indústria que é hoje. Esse sim é o poder paralelo dentro do poder do Estado. Brasil, nós temos que verificar quem hoje, entre os candidatos, seja para presidente, seja para governador, quem dentre esses candidatos que se apresentam, quem realmente está disposto a enfrentar esta questão, a enfrentar estas organizações criminosas que, como eu disse, já formam um verdadeiro exército. Se você gostou, coloque o seu joinha, dê o seu positivo, dê o seu like para nós. Compartilhe com os seus amigos nas suas redes sociais. O nosso canal vive disso. Inscreva-se. Se você gostou, vai lá e inscreva-se. Para a gente poder, quanto mais inscritos, mais o canal vai ter relevância para o YouTube. E, se não for demais, se você não achar muito incômodo, toca lá no sininho para que você seja avisado toda vez que nós produzirmos uma coisa nova e subirmos um vídeo novo no YouTube. Muito obrigado e continuem conosco.